E aí? A gente está sempre falando de calor, de frio, mas o que é a temperatura de verdade? Como é que a gente consegue medir uma sensação? É exatamente isso que a gente vai desvendar juntos agora. Para a gente começar, vamos pensar num pequeno mistério do dia a dia. Imagina só, você está em casa, descalço. Por que aquele tapete de lã parece bem mais quentinho que o piso de cerâmica do lado? Sendo que se a gente pegar um termômetro, ele vai mostrar que os dois estão na exata mesma temperatura. É aí que o negócio começa a ficar interessante. O que a gente sente nem sempre é o que a física mede. E para resolver esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é a temperatura de verdade. Depois, vamos ver qual é a lei que permite que os termômetros funcionem, conhecer as 3 escalas de medida mais famosas e, por fim, a gente vai chegar no limite mais frio que pode existir. Então vamos lá. O que é temperatura? Para a ciência, a resposta vai muito, mas muito além daquela sensação de tá quente ou tá frio. E essa aqui é a diferença crucial. A sensação térmica é totalmente pessoal. Depende do nosso corpo, do material que a gente toca. Já a temperatura, não. Temperatura é um fato, é um número, uma medida objetiva que um aparelho nos dá e que vale para todo mundo, não importa quem está medindo. No mundo que a gente vê, a temperatura está ligada a uma ideia de equilíbrio. Sabe quando a gente coloca 2 corpos juntos, um quente e um frio, e depois de um tempo, eles param de trocar calor? A gente diz que eles atingiram o equilíbrio térmico. E a propriedade que ficou igualzinha nos dois, adivinha? É a temperatura. Mas a mágica, de verdade, acontece no nível que a gente não enxerga, o microscópico. Temperatura, no fundo, é uma medida do grau de agitação das partículas. Pensa assim, tudo é feito de átomos e moléculas vibrando sem parar. Quanto mais rápido eles se agitam, mais energia eles têm e maior é a temperatura. Simples assim. Ok, então temperatura tem a ver com equilíbrio. Mas como isso ajuda a gente a medir alguma coisa? A resposta está numa lei da física que é tão fundamental, mas tão fundamental, que ela ganhou o apelido de Lei Zero. Olha, a lógica parece até meio óbvia, né? Mas é ela que sustenta tudo. Pensa que o corpo C é o nosso termômetro. Se o termômetro mede a temperatura de A e dá 25 graus, e depois mede a de B e dá os mesmos 25 graus, a Lei Zero garante que A e B estão na mesma temperatura um do outro. O termômetro funciona como um intermediário de confiança. Beleza, a Lei Zero nos dá a base. Mas como é que um termômetro faz para transformar essa agitação invisível das partículas num número que a gente consegue ler? O truque é medir a temperatura de forma indireta. A gente observa outras coisas que mudam junto com ela de um jeito previsível. O exemplo mais clássico de todos é o termômetro de mercúrio. Conforme o mercúrio esquenta, ele se expande, ou seja, dilata, e sobe por aquele tubinho de vidro. Outros termômetros mais modernos podem usar resistência elétrica ou até a pressão de um gás, que também variam com a temperatura. Tá, a gente já sabe como medir, mas precisa de uma régua, de uma escala para colocar os números. E no mundo, hoje, 3 escalas dominam o pedaço: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bora ver qual é a de cada uma? Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. A escala Celsius que a gente usa aqui no Brasil é toda baseada na água. 0 grau é quando ela congela, 100 graus é quando ela ferve, bem direto. Já a Fahrenheit, super comum lá nos Estados Unidos, tem outros pontos de referência, 32 e 212. E a Kelvin? A Kelvin é a escala da ciência. O zero dela não é o gelo, é o ponto mais frio possível no universo. E para a gente conseguir traduzir uma temperatura de Celsius para Fahrenheit ou o contrário, a gente usa essa formulinha aqui. Ela é tipo uma ponte matemática que conecta as duas escalas. É por causa dela que a gente sabe que 30 graus Celsius é a mesma coisa que 86 graus Fahrenheit. Agora, passar de Celsius para Kelvin é bem mais tranquilo. A variação de 1 grau nas duas escalas é a mesma. Então é só uma questão de somar 273 ao valor em Celsius. Por exemplo, uns 27 graus Celsius, que é uma temperatura ambiente bem gostosa, são exatos 300 Kelvin. Moleza, né? A gente falou do zero da escala Kelvin. E esse número não é um zero qualquer. Ele representa um limite físico, uma barreira da natureza. É a temperatura mais fria que pode existir. Na nossa escala do dia a dia, esse limite seria mais ou menos 273 graus Celsius negativos. É um frio que a gente nem consegue imaginar direito, muito, muito mais frio do que qualquer lugar aqui na Terra. E na escala Kelvin, esse mesmo ponto é, de forma muito elegante, o zero, o ponto de partida de tudo. É por isso que ela é chamada de escala absoluta. Simplesmente não existem temperaturas Kelvin negativas. E aqui está a grande sacada.
O zero absoluto é o estado de menor energia que a matéria pode ter. É quando a agitação das partículas chega no mínimo do mínimo. Um detalhe importante, elas não param completamente por causa de umas regras bem loucas da física quântica, mas elas chegam no estado mais calmo que a natureza permite. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se temperatura é movimento e o zero absoluto é o mínimo de movimento, o que existiria abaixo do zero? Será que dá para ter uma temperatura Kelvin negativa? A resposta para isso é bem surpreendente e abre umas portas bem malucas na física. Mas por hoje, o importante é a gente guardar a ideia principal. Temperatura, na sua essência, é energia em movimento.